A morte de 9 policiais de Nova York neste ano levou familiares, policiais e políticos a procurarem culpados. Mas o suicídio é um problema mais profundo, enraizado na cultura policial. O que há por trás dessa situação? Enquanto acelerava o carro em uma manhã fria e cinzenta de fevereiro, o coração de Davi Bez estava disparado. Como policial havia 32 anos, ele estava acostumado a perseguições de carros. Mas, naquela manhã, ele era um pai procurando por seu filho. Davi recebeu uma ligação no início da manhã com o recado de que seu filho David, de 24 anos e também policial, não havia aparecido para o seu turno de trabalho. Ao atravessar o estacionamento vazio do Boston Sports Club, Davi viu o carro do filho, com as janelas embaçadas, escondido em um canto distante, atrás de um imponente prédio de concreto. Enquanto caminhava para a parte da frente do carro, o treinamento policial veio à mente. O raciocínio de um policial luta ou fuga surgiu como reação, disse ele. A morte é algo que ninguém gosta de ver. Você simplesmente não quer ver, sabe? Você precisa, mas é um membro da família de alguém. David Bez morreu em consequência de tiro disparado por ele mesmo, sem deixar nenhuma explicação sobre o que o levou a isso, diz o pai. Ele está entre centenas de policiais nos Estados Unidos que tiraram suas próprias vidas e deixaram uma série de perguntas sem respostas. Eu sempre pensei que era capaz de perceber as coisas e saber se alguém precisa de ajuda, diz Davi. Mas eu não consegui ver isso no meu filho, sabe? Isso me entristece. Um estudo de 2018 mostrou que mais policiais morreram por suicídio do que exercendo sua atividade profissional nos Estados Unidos. Os pesquisadores dizem que os policiais correm um risco maior de suicídio do que em qualquer outra profissão, devido a uma combinação de fatores: estresse intenso, pressão para ocultar sofrimento emocional e acesso fácil a armas de fogo. Em cada 100.000 pessoas, 13 morrem por suicídio, quando é considerada a população geral. Mas esse número sobe para 17 em 100.000 quando são considerados apenas os policiais, segundo a Ruderman Family Foundation. Em 2018, 167 policiais cometeram suicídio. Neste ano, foram 130 nos primeiros 8 meses, de acordo com o Blue Help, um grupo de prevenção de suicídios da polícia de Massachusetts que acompanha o tema. Esses números consideram apenas os suicídios confirmados. Alguns especialistas da área dizem que o número real pode ser ainda maior, pois algumas famílias optam por não relatar a causa da morte ou descrevê-la como acidental. Recentemente, a cidade de Nova York se tornou foco de atenção nos Estados Unidos quando se fala nesse assunto. O chefe do Departamento de Polícia de Nova York, NYPD, James O'Neill, disse, em junho, que havia uma crise de saúde mental. Na ocasião, a cidade enfrentava o suicídio de 9 policiais. Precisamos mudar essa cultura, disse ele. Precisamos garantir que nossos policiais tenham acesso a cuidados de saúde mental para que possam se manter bem e fazer o trabalho que desejam. Robert Echeverria, de 56 anos, morreu por ferimento à bala feito por ele mesmo em agosto, apenas um dia depois que o policial Johnny Rios, de 35 anos, cometeu suicídio. O departamento disse que investigaria, mas as armas do policial, que estava havia 25 anos na corporação, foram devolvidas a ele em 2 dias. Ele inculpa o alto escalão pelo suicídio. Cidades e estados de todo o país estão abalados por problemas semelhantes. Califórnia, Flórida, Nova York e Texas relataram pelo menos 10 suicídios policiais no ano passado, de acordo com a Blue Help. No início deste ano, o Departamento de Polícia de Chicago, a segunda maior força do país, com 13.000 policiais, também foi forçado a enfrentar sua onda de suicídios policiais. A tragédia levou ao lançamento de uma campanha de saúde mental, que disponibilizou o dobro do número de terapeutas disponíveis para os policiais, bem como uma campanha em vídeo mostrando oficiais experientes incluindo o superintendente, Ed Johnson admitindo suas próprias lutas com a saúde mental.
o presidente Donald Trump autorizou até 7,5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, em subsídios por ano para a prevenção de suicídios policiais, exames de saúde mental e treinamento, à medida que departamentos em todo o país trabalham para reduzir os números. No Brasil, só no estado de São Paulo, 35 policiais militares tiraram a própria vida em 2018, um aumento de 84% em relação a 2017, segundo dados divulgados em fevereiro pela Ouvidoria da Polícia. Para comparação, cerca de 20 policiais tiraram suas próprias vidas no Reino Unido entre 2015 e 2017, de acordo com o Departamento de Estatísticas Nacionais do Reino Unido. Ao contrário da França, a maioria da polícia britânica não carrega armas. Embora seja menos provável que as pessoas tentem suicídio com uma arma, 6% de todas as tentativas, a característica mortal das armas torna a morte mais provável. Cerca de metade dos suicídios envolvem armas de fogo. John Violante, um veterano da polícia americana com 23 anos de experiência e professor da Universidade de Buffalo focado no estresse policial e na saúde mental, aponta a natureza do trabalho como parte da equação que leva ao suicídio. Eles veem crianças abusadas, cadáveres, acidentes de trânsito horríveis, aponta. Se você tem que vestir um colete à prova de balas antes de ir para o trabalho, isso é uma indicação de que você já tem a possibilidade de ser baleado ou morto e que sua família tem a mesma probabilidade. Portanto, todas essas coisas pesam muito na mente e, com o tempo, afetam os policiais. Mark Daibona, de 33 anos, veterano da polícia e porta-voz da Blue Help, experimentou na pele o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático no trabalho. Ele se voluntariou a trabalhar por 3 semanas em Nova York, 4 dias após os ataques de 11 de setembro, e lembra que seus pesadelos começaram logo depois. Esse trauma, agravado por outras experiências incluindo responder a um incêndio no carro com um passageiro preso dentro, levou à sua depressão. Sentado no banco da frente do carro, Mark escreveu uma carta raivosa ao departamento de polícia e uma carta de desculpas para sua mãe e esposa, antes de colocar a arma na boca. Carregamos uma arma, carregamos um bastão, usamos um colete à prova de balas. Tudo isso para nos proteger fisicamente, diz ele. Precisamos disso. Mas temos muito pouco treinamento quando se trata de nos proteger mentalmente. Parte desse estigma vem da perpetuação da cultura do machismo no trabalho policial, uma noção que Janice McCarthy está trabalhando para mudar ao treinar oficiais em prevenção de suicídios e por meio de sua organização Care of Police Suicide Survivors, assistência aos sobreviventes de suicídio policial. O marido de Janice, Paul, se matou em julho de 2006, após 21 anos de carreira como capitão da polícia do estado de Massachusetts. Ele sofreu transtorno de estresse pós-traumático depois de 3 acidentes de carro. Hipervigilância faz parte do trabalho quando se trata de trabalho policial, diz Janice. É esse sentimento de que você está pulando para fora da pele. Os policiais têm muita adrenalina, quase como usar droga, lembra ela do marido. Mas o problema é que você não pode voltar para casa e desligar. Ele não dormia. Ele não podia realmente se envolver em uma conversa. Eles são cuidadores. Eles estão acostumados a cuidar de todos os outros. Ele trocava pneus furados, salvou bebês recém-nascidos prematuros. Ele não pôde se salvar porque ninguém lhe deu o luxo de dizer o que há de errado, ou perguntar você está bem. Ela ajudou parlamentares de Massachusetts a elaborar um projeto de lei para exigir treinamento em saúde mental para os policiais em exercício. O projeto, após 4 anos, ainda não foi aprovado. Uma questão sobre o trabalho policial é que quanto mais tempo você acumula de trabalho, mais ele consome sua identidade, diz Mark enquanto descreve a importância do distintivo e da arma de um policial. Chris Prosciutto era o terceiro no comando em Bolingbrook, um subúrbio a sudoeste de Chicago, quando seu departamento de polícia recebeu atenção internacional devido a uma investigação de um assassinato que envolvia um oficial.
Ele foi encarregado de lidar com os repórteres, que pediam detalhes sobre o ex-sargento Drew Peterson, acusado de assassinar sua terceira e quarta esposas, a última delas ainda desaparecida. Eu pensei que poderia lidar com isso porque é isso que os policiais fazem. Eu posso resolver isso, lembra o agora defensor de treinamento em saúde mental e instrutor de prevenção de suicídios. Imaginei que poderia mudar a imagem pública do nosso departamento de polícia. Por insistência de sua esposa, Chris procurou ajuda e acabou tomando remédios para ajudar a aliviar a angústia. Mas a dor não parou. Foi quando ele decidiu tirar a própria vida. Ele escolheu uma área arborizada onde queria tirar a vida, em uma cidade próxima, um movimento deliberado para que seus colegas não precisassem investigar a morte de um deles. Quando estava com o plano definido, a esposa de Chris descobriu e interveio. Ela chamou os colegas do marido, que, no meio da noite, o levaram a um hospital para tratamento psiquiátrico. A lei do estado de Illinois previa que Chris perdesse o porte de arma de fogo depois que fosse liberado do hospital. Aí ele acabou perdendo o emprego. Chris e a família deixaram Illinois depois de perder a casa, mudando-se para Hartford, Wisconsin, onde agora ele trabalha na sede da rede de lojas Cole, bem como com a Polícia Estadual na prevenção de suicídios. Desde então, as leis mudaram em Illinois, permitindo aos proprietários de armas um período de carência de 60 dias para manter o cartão de proprietário de armas de fogo enquanto um pedido de renovação é processado. Parte do objetivo é incentivar os policiais a procurar tratamento em saúde mental sem medo de perder o distintivo exemplo que Chris espera que possa ser seguido em outros lugares. Levei alguns anos para perceber que existe vida após o trabalho na polícia, mas você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui para que melhore, diz ele. De volta ao cemitério em Boston, o filho mais novo de David, Cameron, fica perdido perto do túmulo de David, com a voz embargada enquanto luta para falar sobre seu irmão, seu herói. Cameron usa símbolos em homenagem a seu irmão, pulseiras de prevenção de suicídio e um ponto e vírgula tatuado no pulso esquerdo, um símbolo usado para aumentar a conscientização sobre lutas de saúde mental e prevenção de suicídio, para mostrar que a vida continua. Grande parte da vida de David também é uma homenagem para seu filho. Seu escritório é cheio de imagens de David e do resto de sua família, ao lado de relíquias e lembranças com símbolos ocultos para manter viva a memória de David. Uma imagem de nuvens sobre o túmulo do filho, no formato do número 8. O número da sorte de David fica emoldurada ao lado das botas e uniforme de polícia que o jovem usava. Os braços de David estão tatuados com o número favorito do filho e uma mensagem no antebraço, feita com a letra de David, de um cartão do Dia dos Pais que lhe foi entregue em junho, antes de ele falecer. Se alguém morre por suicídio, há muitas coisas que as pessoas enxergam e elas querem encontrar sua própria ideia do que deu errado. É da natureza humana tentar descobrir algo, colocá-lo nessa caixinha e guardá-la. Mas, para esse grupo de sobreviventes, falar com policiais e tentar ajudá-los é uma maneira de preencher o vazio deixado pelos familiares que se mataram. Se você está deprimido e tem pensamentos suicidas, ligue para o Centro de Valorização da Vida, CVV, por meio do número 188. As ligações são gratuitas para todo o Brasil.